Alvíceras. Êxodo frente verso, o maior comentário bíblico de todos os tempos. Estamos no capítulo 3, hoje o versículo 11, que já vimos quando comentamos, com base nos comentaristas, diversos comentaristas disponíveis na Bible Hub, no site da Bible Hub. Benson, Barnes, John Gill, Bíblia de Genebra, Ellicott, Adam Clarke e por aí afora. Hoje vamos dar uma atenção, como já vimos fazendo desde o início desta playlist, ao Victor Hamilton, Então vamos abrir direto aqui o comentário da cultura cristã, Victor Hamilton, direto no versículo 11, tá? Então vamos lá, para a tradução primeiramente. Diz assim o versículo 11 na tradução do Victor Hamilton. Moisés então respondeu à divindade: Quem sou eu para que vá a Faraó e para que livre os filhos de Israel do Egito? Moisés então respondeu à divindade: Quem sou eu para que vá a Faraó e para que livre os filhos de Israel do Egito? Comentários, observações gramaticais e lexicográficas do versículo 11, que Victor Hamilton faz. Ele diz: minha tradução, a divindade, é uma tentativa de dar voz ao artigo definido Ra, na expressão Ra Elohim, como na minha tradução de Ra Elohim no versículo 12. Se você for ao versículo 12, aparecerá essa expressão Ra Elohim. Ele disse: eu sou, está contigo, e este é o sinal para ti de que sou eu que te envio. Quando libertares o povo do Egito, adorareis a divindade, Ra Elohim, portanto, neste mesmo monte. Então, Ra Elohim, Victor Hamilton traduz por a divindade. Muito bem. Primeira observação lexicográfica feita, A próxima que ele faz é a seguinte: não conheço todas as diferenças entre as duas formas do pronome da primeira pessoa, eu, Ani e Anoki, usadas aqui. Então, Ani e Anoki são duas formas do pronome da primeira pessoa no hebraico, que traduzimos por eu, primeira pessoa do singular, eu. Lá no hebraico é Ani ou Anoki. Ele diz que não conhece todas as diferenças. Imaginem nós, Imaginemos nós, Imaginem vocês. Se ele, que é o Victor Hamilton, não conhece, muito menos eu, muito menos nós. Ele continua: sei, entretanto, que em distinção a Ani e Anoki, que em distinção a Ani, Anoki é usado em outros textos para expressar humildade. Confira as duas vezes em que Davi pergunta: quem sou eu? Usando a forma Anoki em primeira pessoa, em 1 Samuel 18:18 e 2 Samuel 7:18. Então, Davi, lá em 1 Samuel 18:18 e 2 Samuel 7:18, vai perguntar: quem sou eu? Mais ou menos a pergunta que Moisés fez, Quem sou eu para que faça isso, para que vá e liberte o povo, blá 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 e tal. E lá em Samuel, Davi vai usar, o escritor, na verdade, que coloca as palavras na boca de Davi, vai usar Anoki. Próxima observação gramatical, lexicográfica, que Victor Hamilton faz ao versículo 11. Ele diz assim: para outras ocorrências da pergunta quem, em hebraico mi, seguida de uma cláusula iniciada com para que, em hebraico ki, veja Juízes 9:28, onde você lê: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que lhes sejamos sujeitos. Ou seja, mi é Abimeleque, quem é Abimeleque, e mi é Siquém, e quem é Siquém, que para que lhes sejamos sujeitos.
1 Samuel 17, 26, também traz um exemplo. Ou seja, quem é esse incircunciso filisteu? Que, ou seja, para que desafie os exércitos do Deus vivo. 2 Samuel 7,18 também. Quem sou eu? Que, para que tenhas me conduzido até aqui. Lá em 2 Reis 18:35 também. Qual de entre todos os deuses das terras livraria essas nações das minhas mãos? Que, para que o Senhor liberte Israel da minha mão. Em Isaías 36:5 também. Ou seja, de quem dependes? Que, ou seja, para que te rebeles contra mim? Em Isaías 57:11 também. Ou seja, quem tens receado e temido, que para que sejas falso comigo? Ou seja, é sempre um reticências que. É sempre uma jogadinha ensaiada. É uma combinação. Quando aparece tananã, mais à frente, que, tananã. Próximo de Êxodo 3:11, Anoque que. Está Êxodo 16:7. O enarno que. O que somos nós para que murmures contra nós. Então, aqui em Êxodo 3:11, no hebraico, você lê o quê? Você lê Anoque que. Ou seja, tananã que. Como vimos, acabamos de ver em várias outras passagens que acabamos de ler. É sempre tananã que. Pontinho, pontinho, que. Aqui de novo, aqui em Êxodo 3:11, é anoque que. Anoque que. Tá? Quem sou eu para quê? Anoque que. Quem sou eu para quê? Próximo aqui de Êxodo 3:11, tem ainda um outro exemplo desse uso parecido em Êxodo 16:7, ou seja, 14 capítulos à frente, né? 14 não, 13 capítulos à frente, onde aparece o que somos nós para que murmures contra nós, ou seja, o enarno maqui, o que somos nós para que murmures contra nós. Então é sempre assim, o que sou eu para que, quem sou eu para que, o que somos nós para que, de quem para que, de quem depende, né, para que te rebeles contra mim. Tudo isso que acabamos de ver aí, você consegue ver na tela, tá bom? Então interessante aí o comentário lexicográfico, gramatical. Agora vamos ao comentário teológico que Victor Hamilton faz ao versículo 11. Lembrando que nós estamos vendo o melhor comentário disponível no mundo. Claro, tirando o meu, né? Tirante o meu, que é muito mais abrangente. Mas, assim, daqueles que foram escritos e são apreciados pelo público maior, esse o do Victor Hamilton é o melhor. O meu também está escrito, mas o meu comentário é um comentário introdutório, que é o livro Êxodo Frente e Verso. Ele não é um comentário versículo por versículo. A parte de exposição versículo a versículo eu faço em vídeo. Até porque não teria público para comprar e ficaria muito grande também. Daí é muito trabalho, né? Mas vamos lá, chega de lenga-lenga. Vamos então ao comentário teológico no versículo 11. Ele diz assim: a resposta de autodepreciação dada por Moisés ao envio de Deus no versículo 11 é a primeira de 5 desculpas e esquivas que ele dará a Deus. Em 3:13, em 4:1, em 4:10 e em 4:13. Então, vamos ver essas 5 desculpas e esquivas que Moisés dará a Deus para se livrar desse encargo, dessa missão. Vamos ver isso aí, vamos abrir a My Bible. Abrindo aí a My Bible, primeira passagem, temos, claro, essa mesma do versículo 11, capítulo 3, versículo 11, onde ele diz: quem sou eu para que vá e faça o que você me pediu, bababá, bababá. A outra é 2 versículos depois, né? Versículo 13 do capítulo 3.
E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, quando eu vier, é que tá errado, é quando eu vir, né? Se eu vier, quando eu vi, tá errado essa tradução aqui do King James Fiel, hein? Mas enfim, isso aí aqui não é aula de língua portuguesa. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que direi eles? Ou seja, ele já havia falado no versículo 11: Quem sou eu para que vá fazer isso que você está me pedindo? Aí Deus vai lá e responde a ele, tentando encorajá-lo. Aí ele faz uma réplica a Deus, Moisés. Tá, mas tá aí. Quando se me perguntarem se me perguntarem, né, quem me enviou, quem que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Quem me enviou? Qual é o seu nome? Que diria a eles? Aí Deus vai responder, apresentando, né, uma solução ao problema, dizendo que para ele dizer assim, 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 o que o eu sou me enviou, é que eu sou o que sou, papapá, aquela coisa toda, que a gente vai ver mais à frente. Então, aí já é a segunda esquiva. Aí a terceira esquiva é já no capítulo seguinte, no capítulo 4, versículo 1. No capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Quer dizer, já tinha dito, mano, mas eu sou uma pessoa, quem sou eu? Não sou nada para poder fazer essa tarefa. Depois Deus vai e responde: Não, deixa disso, papapá. Aí Moisés fala: Tá, mas vou dizer o que a eles, quem me enviou? Qual o seu nome? Aí Deus vai e fala o nome dele. Ó, diga assim, assim, assim. Aí Moisés, não satisfeito, tentando ainda se esquivar, lança essa terceira esquiva. Tá, mas aí eles não vão crer em mim, nem vão ouvir a minha voz, pois vão dizer que o Senhor não apareceu para mim, vão falar que eu ouvi coisas da minha cabeça, que eu tô maluco. Aí Deus vai falar: Olha, põe a sua mão, o que há em tua mão. Aí ele vai falar: um cajado. Então lança o cajado na terra. Enfim, ele começa, Deus, né? Ele começa a operar pequenas maravilhas ali na frente, na cara de Moisés, para mostrar a Moisés que não fique para ele não ficar preocupado, porque na hora certa Deus operará milagres, se forem necessários, para convencer as pessoas que duvidarem. E não vai ser Moisés que precisará convencer ninguém, sim o próprio Deus fará as maravilhas ali necessárias e se incumbirá disso aí. Aí aqui já é a quarta, né? A quarta esquiva, aliás, a terceira esquiva. Vamos para a quarta esquiva. Também no capítulo 4, só que 9 versículos à frente, no versículo 10. E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. Quer dizer, aí Deus já falou para ele ir, já apareceu miraculosamente na frente dele, na figura de um fogo que não consome a sarça. Isso já é um grande milagre, ninguém vê isso. As pessoas nascem, morrem e não veem um negócio desse. Isso já seria suficiente para o incrédulo Moisés acreditar e calar a boca e sim, Senhor, faço tudo, contigo eu sou mais forte, tudo posso. Não, ele incrédulo pra cacete, igualzinho a Abraão, igualzinho vários outros personagens que eu já demonstrei aqui na minha playlist Gênesis Frente e Verso, que Abraão, ele é o pai na fé, mas tem umas notas de rodapé aí. No início, ele foi muito, mas muito incrédulo, né? E Jacó mais ainda do que Abraão. Na verdade, Abraão nem tanto, nem tanto. Estou confundindo com Jacó. Abraão, assim, na verdade, ele não teve tanto, ele não deu tantos sinais de incredulidade, não, tá? Apenas assim manifestou assim pouca confiança nas ações, nas falas dele, quando as coisas aconteciam com ele de forma miraculosa. Eu, no lugar dele, talvez você também fizesse assim, falasse de maneira mais crédula e se comportasse de maneira mais crédula, mais condizente com
a atmosfera de milagre que o rodeava ali. Mas Jacó, sim, Jacó foi um grande incrédulo por vários tempos. Muito depois é que ele realmente começou a acreditar para valer, confiar para valer mesmo em Deus, né? Mas ele teve que ver várias coisas ultra miraculosas para se tornar uma pessoa assim, né? Um coração duro também. E tantos outros personagens também na Bíblia, por aí afora. Mas enfim, no caso aqui, Moisés, ele, mesma coisa, na primeira imagina você no lugar dele, vendo uma sarça pegando fogo e não se consumindo e uma voz conversando com você. De cara ali, opa, sim senhor, o que você quer? Mas ele ainda, não, mas é que quem sou eu para ir, que não sei o que e tal. Aí a voz vai falar assim, tá, mas você vai dizer assim, tá, mas aí vão falar que, vão perguntar qual é o seu nome, o que eu vou dizer a eles? Não, mas você vai dizer assim, tá, mas aí eles vão continuar não crendo em mim, porque vão achar que eu tô vendo coisa, que o senhor não apareceu para mim coisa alguma. Não, mas aí você vai fazer assim. Aí ele torna, e nessa última, inclusive, Deus, como eu falei, fez o cajado se transformar lá, ganhar vida. Tem aquela questão da mão ressecada também. Esses sinais todos que Deus vai fazendo para ele. E mesmo assim, depois disso, ele ainda interpela, ele ainda contemporiza. É, mas aí, é, eu não sou eloquente, eu não sei falar, minha língua é pesada, como é que ele diz aqui? Eu não sou eloquente nem até agora nem deixo de falar, eu sou servo, mas sou lento de fala. Ele vai falar que é lento de fala. Aí Deus vai falar, quem faz a boca do homem, o animal? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Ou seja, em outras palavras, da mesma forma que eu fiz o cajado aqui se mexer, que a tua mão estava leprosa, depois mandei você botar dentro da roupa, tirar, ela voltou a ficar sã. Da mesma forma que eu tô queimando essa porcaria dessa sarça aqui, e não tá consumindo essa sarça aqui, animal. É dessa maneira, animal. Retardado. Quer dizer, uma pessoa muito cagona. Então, quando até no penúltimo vídeo, a gente viu alguns comentaristas defenderem Moisés, dizendo, não, ele não estava comendo coisa alguma, ele era muito corajoso, ele tentando olhar pela ótica, né, e por esse lado da defesa da coragem de Moisés, porque ele era um sujeito militar, um homem de coragem, matou até um homem, uma pessoa que sabia viver até solitariamente e tal, é uma pessoa instruída, foi um nobre na corte, teve todo o treinamento militar. Um homem desse não é um homem de ficar com medinho e não enfrentar os desafios. Mas eu também vou por este lado, né? Aqui a gente está colocando aqui. É uma pessoa que tem sim, nesse momento aqui pelo menos, muito medo do que estão lhe dando, lhe imputando, que é o próprio Deus que está dando a ele uma missão. E talvez a melhor resposta seja essa, olha, eu acredito que Moisés tenha sido sim um homem, se é que ele existiu, né? Um homem de muita coragem, tudo isso, só que aqui, diante do Deus vivo, diante de Yahvé, diante dessa grandíssima missão, ele pela primeira vez não tem coragem de enfrentar. Ele teme mais do que qualquer outra coisa. Entendeu? Então, tô tentando humanizar aqui o lado dele, defendê-lo um pouco. Por outro lado também, é um medo muito ignóbil, né? Muito assim, humilhante, muito ridículo esse medo também que ele está sentindo, porque se ele já está conversando com um sujeito, que é o próprio Deus, que queima uma sarça e não a consome, que opera milagres na frente dele e fala, olha, fique tranquilo que eu vou com você. E ele ainda continua com medo. E aí, para finalizar, ele ainda vai ter mais uma quinta esquiva, que é essa aqui, do versículo 13, no capítulo 4. Ele vai dizer, ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviarás. Ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse, não é Arão o levita teu irmão? Sei que ele pode falar bem, e eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Então, é como se Deus tivesse ficado puto. Olha, tá bom, quer saber?
Tu tá com tanto medo que eu vou botar aqui um... Eu não preciso de Arão, nem de ninguém, nem de Miriam, nem de ninguém. Eu, eu dou a força para você, eu uso você, instrumentalizo você e não preciso de mais ninguém. E nem você também precisaria de mais ninguém. Mas como você é um bicho tão medroso, tá bom, eu vou botar aqui o teu irmão para te ajudar. Ele vai falar junto com você, ele vai ser o seu porta-voz. Então é nessa cota aí do medo, do cagaço, que sobra para Arão, que Arão acaba entrando na história. Muito bem, então vamos continuar. Muitos comentaristas apontaram um padrão semelhante em outras narrativas de chamada ao longo de toda a escritura, para o qual tem comumente atribuído a palavra alemã Berufungschema. Veja Rebel, 1965. Comissionamento, versículo 10. Objeção, versículo 11. Uma tréplica ou palavra reafirmadora de Deus, versículo 12, parte A, e algum tipo de sinal, versículo 12, parte B. Tudo isso são palavras, né? Maneiras semelhantes de chamada ao longo da Escritura. Os melhores paralelos bíblicos ao chamado de Moisés, registrado em Êxodo 3, do 9 ao 12, são o de Gideão, lá em Juízes 6, do 14 ao 17, que inclusive vai ter também pouca fé, porque ele depois fica pedindo para Deus, olha, chove aqui nesse novelo de lã, agora chove fora do novelo de lã e quando eu acordar eu quero ver o novelo seco. E Deus vai lá, tá bom, seu idiota, olha, agora tá seco aqui, agora tá molhado ali. Aí depois é que ele vai acreditar, depois é que ele vai se convencer. Saul também tem um paralelo desse chamado, parece com o de Moisés também, em 9 e 10. Jeremias, em Jeremias 1, 4 a 10. Talvez o paralelo mais próximo à objeção feita por Moisés, no versículo 11, muito embora não seja um texto que relate um chamado, seja o que Samuel diz ao Senhor quando o Senhor o instrui a ir a Belém e ungir Davi. Ele vai dizer assim, como poderei ir? Saul ouvirá falar disso e me matará. É outro também que tentou tirar o cu da seringa, né? Que foi aqui Samuel. Deus manda Samuel, vai. Ele fala, mas como é que eu vou poder ir, pô? Como é que você vai poder ir, meu amigo, se Deus está mandando você ir de maneira clara, concreta? Você tem que se preocupar com isso, meu filho. Se Deus mandou você fazer, você vai fazer tranquilamente, mas fica tranquilo. Deus não mandou você fazer aquilo ali? Primeiro, você tem dúvida? Se você tem dúvida, aí você fica preocupado. Agora, se você não tem dúvida que foi Deus que falou com você, você pode ir tranquilo, não olha para trás. Muito possivelmente, aquilo que alimenta as dúvidas pessoais de Moisés, nessa ocasião, sejam as vívidas e dolorosas memórias de seus falhos esforços, muitos anos antes, quando tentou salvar um homem do seu povo. Lembra que ele acabou matando até um egípcio, lá em Êxodo 2, do 11 ao versículo 15, parte A. Derrotas e humilhações passadas tendem a nos marcar mais fortemente do que vitórias. Esse é um problema, né? E a vida é assim. Moisés também passou por isso. O tempo nem sempre cura todas as feridas. Apesar de haver um ditado que diz que o tempo é o médico do sofrimento, que ele cuida todas as feridas, mas nem sempre ele cuida de todas as feridas. Há feridas que ficam abertas. Em muitas situações, o passar do tempo as exacerba, né? Há feridas que vão aumentando com o passar do tempo. A falha em livrar o hebreu ferido é muito mais forte em sua memória do que seu sucesso em livrar as 7 filhas do sacerdote no poço. O que fica latente, retinindo em sua mente, é o defeito, o erro, a falha dele lá no Egito, em vez de tantas outras coisas que ele fez de maneira muito bonita, como livrar as 7 irmãs, filhas de Jetro, né, lá no poço. Parece haver uma enorme diferença entre as 2 vezes que Davi pergunta, quem sou eu?
A primeira é feita a Saul, em 1 Samuel 18:18, e a segunda a Deus, em 2 Samuel 7:18b. E a pergunta de Moisés: quem sou eu aqui? As perguntas de Davi são genuínas expressões de humildade e modéstia, porque ele deveria ser o genro do rei. Por quê? Ele deveria ser o genro do rei. Porque Deus construiria de e para Davi uma casa que durará para sempre. Porque, realmente, aqui Davi parece ter menos medo e mais humildade mesmo, né? Diferentemente de Moisés, que parece ter mais medo do que humildade. Em nenhum dos casos, nem Saul, nem Deus oferecem a Davi uma palavra de reafirmação, como Deus faz com Moisés em 3:12. Se a pergunta de Davi indica a verdadeira humildade, a de Moisés é uma esquiva, uma tentativa de se desqualificar, para não dizer como Isaías: aqui estou eu, envia-me a mim, lá em Isaías 6:8, mas como que dizendo: aqui estou eu, envia outro. Olha que interessante, né, esse comentário do Victor Hamilton. Para terminar o versículo 11, a gente vai terminar o vídeo, ele diz assim, para fechar o comentário dele do versículo 11: há uma afirmação profundamente mais importante na Escritura do que quem sou eu. Ela é encontrada na declaração de Paulo em meio a uma tempestade a bordo de um navio no Mediterrâneo. Aos assustados passageiros, ele diz: ontem à noite, um anjo do Deus de quem eu sou e a quem tenho servido se pôs ao meu lado. Lá em Atos 27:23. Moisés está focado em quem sou eu. No versículo 12, Deus mudará o foco de Moisés para de quem eu sou. Então, interessante o comentário, porque o apóstolo Paulo, ele também estará envolvido numa situação de pavor, de medo, o mar revolto, em pleno Mediterrâneo. Mas aí ele vai dizer aos passageiros que também estão assustados: olha, calma, calma, fiquem tranquilos. Ontem à noite, um anjo do Deus de quem eu sou, ou seja, um anjo do meu Deus, e a quem tenho servido, se pôs ao meu lado. Como também ocorreu ali com Moisés. Um anjo se pôs ao lado, à frente de Moisés, de maneira miraculosa naquela sarça. Só que a reação de Paulo foi: olha, calma, fiquem tranquilos, o anjo está aqui, tudo vai dar certo. E a de Moisés: e agora? O que eu vou fazer? Manda outro. Eu não sei falar. Quem sou eu para poder liderar o povo? Não vão acreditar em mim. Colocando problema, colocando defeito, empecilhos. Moisés, isso acontece porque Moisés está focado em quem ele, Moisés, é, e não em quem ele, Deus, é. No versículo 12, Deus vai mudar o foco de Moisés para ele. Ele vai exatamente desfocar, tirar a luz, o holofote de cima de Moisés e colocar sobre ele, o próprio Deus que fala com Moisés. É como se Deus dissesse assim: olha só, meu amigo, você está muito cheio de si. Você está muito olhando para as suas limitações, para a sua natureza, para a sua força, para a sua capacidade, dizendo: quem sou eu para ir, quem sou eu para não ir, quem sou eu para falar, quem sou eu para não falar. Meu amigo, o foco aqui sou eu, o seu Deus, Yahvé. Você tem que se preocupar, você tem que olhar, atinar apenas para quem eu sou. Quem eu sou. Quando a dificuldade sobrevir, quando ela vir até você e se enrostar face to face com você, você não tem que se perguntar: quem sou eu para vencer essa dificuldade? Como eu poderei superar este desafio? E sim, como meu Deus pode superar. Se o meu Deus está comigo, quem é Ele para poder superar este desafio? E aí você vai ver que o problema, na verdade, é muito pequeno, totalmente solucionável, e você não vai temer mal algum. É esse o ensinamento que nos dá aqui Victor Hamilton na interpretação, né, que ele faz do versículo 11. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, talvez façamos ainda mais alguma leitura, comentando ainda o versículo 11, talvez Champlin, F.F. Bruce,
ou então a gente talvez já vá direto para as Bíblias de estudo. Seja como for, até o próximo vídeo, se Deus quiser.